Olá! Uma das coisas interessantes que as tecnologias nos trazem é a possibilidade de fazer trilhas adaptativas para os nossos estudantes, ou então pequenos games que brinquem ali com os conceitos que foram apreendidos por esses estudantes. De maneira bem simples, os games e as trilhas podem ser feitas dentro do Google Formulário. E o formulário ele é bem simples de ser feito, mas antes de partir para a criação do formulário, é preciso que você faça a mecânica da sua trilha ou do seu game. Para isso, vamos explicar de forma bem simples como você pode trabalhar com trilhas adaptativas e games. Primeira definição interessante que precisa ser feita é o que são trilhas adaptativas para a educação. São sequências que os estudantes vão fazer testando conceitos que eles aprenderam. E caso eles não tenham demonstrado o entendimento sobre esses conceitos, você pode fazer outras explicações ou outros inputs para que eles tenham um domínio daquele conceito. Então, esses inputs, eles podem ser feitos por outras explicações suas ou de colegas, né? A grande vantagem das tecnologias é fazer com que as explicações sejam dadas por mais de um professor. Posso utilizar de vídeos, posso utilizar de textos, de organogramas, ou seja, eu posso lançar mão de uma série de materiais para explicar aquele conceito. Qual a grande vantagem que isso me traz? É exatamente a adaptação que o estudante vai ter a esta trilha. E aí, nós podemos usar esse esqueminha aqui. E olha que interessante, eu começo o meu formulário, depois de capturar as informações básicas do meu estudante, eu começo a minha trilha testando um conceito ou lançando um desafio. E aí, olha o que acontece para o estudante. Se ele domina aquele conceito, ele segue e passa para um próximo item, que é uma reavaliação do conceito. Se ele desconhece ou apresenta alguma fragilidade no entendimento desse conceito, ele vai ser levado para uma outra trilha, aonde ele vai ter um reforço desse conceito, posteriormente um novo teste. Se ele apresenta o domínio desse conceito agora, ele volta para a trilha normal e segue com o restante da turma ou com os outros colegas. Porém, se ele não apresenta ainda o domínio daquele conceito, ele vai novamente ser exposto àquele conceito, mas talvez num outro formato, ou por vídeo, ou por texto, ou por uma explicação, ou, enfim, qualquer maneira hoje que nós temos para trabalhar os conceitos pedagógicos. Por fim, ele vai ser posto à prova novamente e só vai passar para o próximo conceito quando ele apresentar este domínio. E aqui ele volta para o próximo conceito. Para aqueles alunos que tiveram um conceito testado e retestado, eu posso apresentar um desafio. Por quê? Aquele estudante ele pode estar apresentando um conhecimento do básico acima dos outros. Então ele já pode avançar para conceitos mais complexos. Então eu trago ele para um desafio e caso ele me apresente um entendimento satisfatório, eu posso tirar ele da trilha que havia sido planejada para todos os estudantes e já jogá-lo para uma situação de maior desafio, maior interesse, né? Essa é a mecânica básica. Logicamente, você pode aprimorar ou ter várias trilhas paralelas sendo trabalhadas ali, mas sempre é importante que você tenha pelo menos duas e interessante que tenham 3 trilhas. Uma trilha principal, que você planejou para o seu conteúdo, uma trilha de reforço, caso o teu estudante não domine totalmente aqueles conceitos, e uma trilha de desafio para manter a interação com os seus estudantes. E como isso acontece dentro do Google Formulários? Bom, dentro do Google Formulários, pegando aquele exemplo do roubo do app, e aí o link vai aparecer aqui para você, olha o que acontece. Nas primeiras partes do formulário, ele traz a identificação
e a explicação de como vai funcionar, neste caso, o jogo. Qual é a grande dica? Cada pergunta foi separada em uma seção. E isso aqui é o que define como o jogador vai ficar naquela atividade. Caso ele acerte, ele vai passar para o próximo. Caso ele erre, ele vai ser levado para uma trilha paralela para ou se ter uma explicação ou para que ele tente novamente aquele conceito. E olha o que acontece. Aqui embaixo, quando nós chegamos na parte de perguntas, eu tenho exatamente essa situação. Então eu tenho uma pergunta, são colocadas aqui para mim os itens. O item correto me leva para a seção 6, que é da fase 2. Todos os outros me levam para a seção 5, aonde vai ser reapresentado aquele conceito ou vai ser dada uma nova oportunidade para que eu acerte aquele conceito. Essa era a mecânica de pequenos jogos ou de trilhas de aprendizagem utilizando o Google Formulário. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!